Pessoal, vamos pensar agora em como utilizar dessas equações que nós falamos até agora. O exemplo é bastante simples, né? Vamos considerar um processo de ebulição. O que diz o enunciado? Qual é a variação de entropia quando 1 grama de benzeno ferve reversivelmente na temperatura de ebulição de 80 graus Celsius, 80,1, e a pressão constante de 1 atm? E nesse caso, para adiantar o nosso lado aqui, eu já fui atrás e peguei nas tabelas de final de livros, né, de termodinâmica e física-química, a variação de entalpia para um processo. Nesse caso, a variação de entalpia para um processo de ebulição do benzeno do seu estado sólido, do seu estado líquido, para o seu estado gasoso. Nosso ponto de partida, como qualquer problema ou exercício, é fazer a avaliação do enunciado. Nesse caso, é um processo bastante trivial, que é a vaporização de um composto puro, nesse caso benzeno, do seu estado líquido para o seu estado gasoso, a temperatura de 80 graus Celsius e pressão constante de 1 atm. Sabemos, pela definição de entropia, que ΔS é o calor trocado reversivelmente entre meu sistema e as vizinhanças a uma determinada temperatura. Essa definição a gente tira de um processo isotérmico, né, cuja temperatura ela é constante. Para um processo reversível, a temperatura aqui ela é constante. Muito bem. Nosso ponto é o calor. Porém, da primeira lei de termodinâmica, nós sabemos que a pressão constante, o ΔH, ele equivale ao calor trocado à pressão constante. Dito isso, fica bastante simples a gente resolver a nossa equação substituindo o calor da reação por ΔH de vaporização a uma determinada temperatura. Agora é só resolver e substituir valores, isso é bastante simples, né? Nós temos que a entalpia de vaporização é 395 joules. Preste atenção, gente, que eu coloquei aqui o valor positivo, é apenas para pontuar realmente que esse é um processo endotérmico, né? A uma temperatura de 353,2 Kelvin. Aí você pergunta, professor, de onde veio essa temperatura? Lembre-se que o enunciado está em graus Celsius. Eu simplesmente somei 233,15 para obter o valor a grau Kelvin. E professor, mas o exercício fala em joule por grama. Muito bem. A entropia, assim como a entalpia e a energia interna, é uma propriedade extensiva. Então, a sua unidade tem que levar em consideração a quantidade de matéria. Então, nosso exercício por grama, por 1 grama, então 1 grama demanda 395 joules para ser evaporado nessa temperatura. Então, a variação de entropia desse processo ela é positiva de 1,12 joule por Kelvin para 1 grama de benzeno. Nós também poderíamos escrever o ΔS de vaporização de benzeno como sendo 1,12 joule por grama por Kelvin. Significa que a entropia do sistema durante a evaporação do benzeno aumenta de 1,12 joules por Kelvin
por grama. Esse é um outro exemplo do cálculo de variação de entropia durante um processo, sem transformação química, na verdade, um processo simples de expansão de um gás ideal. Vamos pensar o seguinte, então, qual é a variação de entropia de um gás ideal durante uma expansão isotérmica? Nós vamos utilizar aqui de um pensamento mais geral para depois podermos aplicar qualquer outro valor numérico. Então vamos pensar na variação de entropia de um gás ideal durante uma expansão de um volume inicial a um volume final, sendo que o volume final é maior que o volume inicial, tá ok? Neste caso simples, a expansão de um gás, intuitivamente nós sabemos que ele ocorre de maneira espontânea. Então, de antemão, o resultado que nós esperamos encontrar do desenvolvimento desse problema tem que resultar num valor positivo. Então vamos lá. Quais são outras características desse processo? É uma expansão isotérmica, então a temperatura do processo ela é constante. No exemplo anterior, nós vimos que a entropia, o cálculo de variação de entropia durante o processo, está relacionado ao calor trocado entre o sistema e as minhas vizinhanças num processo reversível. Considerando aqui que o nosso sistema ele varia para um processo também reversível, sabemos da primeira lei que a energia interna de um gás ideal é função apenas da temperatura. E uma vez que temos o processo realiza-se a temperatura constante para um processo reversível de expansão, ΔU é igual a zero. O que resulta que ΔU, que é calor mais trabalho trocado durante um processo, num processo reversível, o calor reversível vai ser igual ao trabalho máximo realizado pelo meu sistema durante a expansão isotérmica de um gás ideal. Aqui fica mais simples de continuarmos os nossos cálculos para a determinação da variação de entropia durante a expansão de um gás isotermicamente. Nós sabemos que a variação de entropia está relacionado ao calor reversível trocado sobre uma determinada temperatura entre dois estados. A temperatura constante, que é o nosso caso, o calor reversível sobre a temperatura é a determinação da entropia do processo. E qual é o valor do calor trocado durante esse processo? A resposta vem da primeira lei que nós enunciamos anteriormente. O calor trocado reversivelmente entre meu sistema e as vizinhanças equivale ao trabalho máximo possível de se efetuar durante esse processo de expansão. O trabalho, por definição, é a pressão vezes a variação do volume. O trabalho sendo um gás ideal, por substituição, integrando entre dois estados, inicial e final, em relação ao volume, temos que o trabalho é igual a menos N, o trabalho máximo realizado é NRT ln de VF sobre VI. Considerando que o calor trocado reversivelmente entre meu sistema e as vizinhanças num processo reversível é igual ao trabalho realizado sobre as vizinhanças, temos
uma substituição direta aqui, o que nos leva a calcular, determinar a variação de entropia de um processo como sendo nRT ln de Vf sobre Vi sobre T, e a temperatura constante não entra no processo, no cálculo de determinação de entropia, o que resulta que ΔS é igual a NR a ln de Vf sobre Vi. E como que eu posso avaliar que faz sentido os valores de entropia determinado para um processo de expansão? É só fazer a avaliação dessa equação que a gente encontrou. O número de mols é sempre positivo, a constante universal dos gases positivo, e o logaritmo de um valor positivo dividido por um valor também positivo, esse sendo maior que esse, o resultado sempre será maior que 1. Então, ln de qualquer valor maior que 1 também será positivo, e o ΔS desse processo será positivo, indicando que a entropia da expansão de um gás ideal, ela é positiva e indica que um gás expande-se espontaneamente de um volume inferior para um volume superior. Isso está de acordo com aquilo que você observa? Se você for utilizar, por exemplo, um desodorante spray e apertar o botãozinho, ele se expande espontaneamente de dentro da lata para fora da lata? O inverso, vocês imaginam ocorrer?